tem que falar. Como é que você chama ele? Eu gosto do jeito que você chama ele. Quem? Nosso craque. Não, o Anão tá jogando demais. O Anão, o Soteldo, ele esculhambou o Pegou Flamengo. o Bruno Henrique na hora. Aí é o que eu falo. Aí as pessoas do chat, os engraçadinhos, falam, uma pilhada se fosse contra o Flamengo. Ele humilhou o Flamengo ontem. E eu acho que tem que humilhar, que nem aquela lance lá que ele ficou em pé em cima da bola. Eu acho que tem que fazer. Aí falaram, se fosse contra o Flamengo, o pilhada não ia falar. Ó, olha o que ele faz com o Bruno Henrique. E, ó, várias vezes ele deu passezinho sem olhar pra bola. Ele olhava pra um lado, passava pro outro. Ele provoca. E ele jogou muita bola. O Soteldo jogou muita bola no jogo de ontem. Nossa senhora, eu não tinha visto isso. Foi aí que deu a confusão, professor, que o Bruno Henrique vai expulso. Mas aí o Bruno Henrique tá certo. Por que ele deu um amarelo pro Bruno Henrique? Entendeu? O Bruno Henrique... Não, sim, a reclamação aí depois tem que ser expulso. Agora, olha aí. Olha aí, o Bruno Henrique, ele leva a caneta. Cadê? Isso não... Por que ele levou amarelo? Por quê? É o que eu falo. Um cara desse não pode ser árbitro, gente. Um cara desse não pode ser árbitro de futebol. E aí, o Bruno Henrique fica descontrolado, vai pra reclamação, e aí ele é expulso, e aí corretamente. Ele escapou de uma pancada. Ele escapou de uma pancada, o Soteldo escapou de uma pancada do Bruno Henrique. O Bruno Henrique tentou dar, mas não acertou. Nem pegou. Sabe aquele negócio, você quer dar um tiro no cara e nem pegou. Dá uma olhadinha, olha aí. Ó, nossa senhora, se fica a perna do baixinho lá, ia ser um salseiro. O Soteldo tá chamando muita responsabilidade. Não, ele tá chamando, não, ele tá assumindo consequências. Quando ele subiu na bola, aquilo que eu falei, você achou falta, ó, alguns acharam que ele estava obstruindo o jogo. Sobre a bola tá obstruindo, mas não importa. Eu queria só dizer que ele sabe que a partir daquele momento os zagueiros vão bater nele com gosto. Todo mundo vai bater nele com gosto. Não importa, mas... Mas isso não é uma crítica, Não, não é uma que eu estou dizendo, só que é igual o Neymar. Neymar começa a fazer sambinha, não sei o que lá. Ele sabe que o cara vai bater nele, o zagueiro adversário, vai bater nele com gosto. Outros jogadores passaram... O Valdívia no Palmeiras, todo mundo batia no Valdívia com gosto. Ele sabia disso, jogo após jogo. E no caso do Soteldo é a mesma coisa. E ainda tem o fato dele não ser muito alto. Dele, que ele recebe a falta do Wesley, isso. Gera o gol do Santos. Eu estou dizendo que isso que ele fez com o Bruno Henrique. Pô, ele fez com o Bruno Henrique, cara. Não está fazendo com qualquer jogador. O Bruno deve ter ficado pé da vida. E outra coisa, eu acho que ele só tomou amarelo porque ele deve... A imagem não mostra isso, eu estou imaginando. Que ele correu peitando o árbitro. Você não vai fazer nada, olha a palhaçada que ele está fazendo. Pela forma assintosa, deve ter tomado o cartão amarelo. Mas o baixinho infernizou o Flamengo. Infernizou. E aí o Santos, que ninguém considerava favorito, fica agora a 5 pontos da zona, né? São 5 pontos. Tem rodada hoje, né? Nossa, como você seca, né, irmão? Tem rodada. Mas nesse momento hoje. ele tá 5 pontos. Pô. Tá 5 pontos da zona. Sim. Né? Tá junto com o Bahia e com o Cruzeiro. Todo mundo com 37 e depois Goiás e Vasco 32 e 31. Bom, vamos abrir aqui um espaço pra quem tá fudido. Pra quem vai ter trabalho adoidado. Pro Tite. O Tite falou ontem sobre o Flamengo, né? Ele falou sobre essa situação que o Flamengo tem que ter mais equilíbrio, que o Flamengo desestabilizou totalmente depois da expulsão. Vamos ouvir aí o que falou o Tite depois da sua segunda derrota consecutiva aí como técnico do Flamengo. Agora, 4 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas. Vamos ouvir aí o Tite. São partes do jogo. O jogo ele tem diferentes momentos, diferentes etapas. E nós temos que ter maturidade para jogar nessas diferentes situações. Eu não vou entrar no mérito e vou deixar vocês da expulsão. Eu a vi, tenho a minha opinião. Independentemente disso, a nossa concentração, a nossa capacidade de foco, de isolar uma variável que não é nossa, que aí tem a direção, tem outros componentes a se manifestarem a respeito disso, mas que não justifica nós tenhamos uma instabilidade nesse momento. A instabilidade que ela teve um pouquinho no momento do empate, ela começou, a equipe fez 1-0, começou a organizar, criar mais oportunidades, deu bola no pau, teve infiltrações,
Aí ela tomou um gol, ela sentiu um pouco, ela está ainda nesse processo ainda de me conhecer e de ter essa estabilidade, independentemente dos momentos do jogo. Ela precisa disso. Isso é um crescimento enquanto equipe, isso é maturidade enquanto equipe. Isso deva ser desenvolvido. O torcedor, é claro que ele fica frustrado. Gente, eu sou torcedor, eu fui torcedor e a compreensão ela tem. Nós, enquanto profissionais, a gente tem que saber absorver essas situações. Faz parte da maturidade. Jogar em cima da expectativa do grande clube, da grande marca, da necessidade do resultado, sim. Né? Mas ter a serenidade, ter a calma, ter a concentração para saber administrar tudo isso. O objetivo é a classificação da Libertadores direta, como foi desde o início. Coerentemente falando. É esse o nosso objetivo. E administrar situações adversas, os erros, as instabilidades e fazer de cada jogo a nossa performance melhor. Olha aí, ó, é o Tite, né, falando dessa situação do Flamengo, tá? E, ó, eu tenho informação de que no vestiário, depois do jogo, o Tite falou muito com os jogadores do Flamengo sobre essa estabilidade emocional, sobre equilíbrio emocional. O Tite, desde o começo, ele vem trabalhando muito esse mental do Flamengo, porque ele sabe que ele chegou no Flamengo num momento de crise, num momento de pressão, e assustou ao treinador, né, a forma como o Flamengo se desestabilizou depois da expulsão do Gerson. Então o Tite conversou com os jogadores sobre isso, e uma das grandes preocupações do Tite, a defesa. O Tite falou muito também da defesa, de falhas na marcação que está tendo o Flamengo, lembrando que o Tite sempre fala de defesa como um todo, né? Como um todo. Ele acha que todo o time marca, todo o time é responsável pela marcação, todo o time é responsável pelo ataque, e ele vem cobrando esse equilíbrio defensivo que pareceu que ele poderia encontrar nos 2 primeiros jogos, mas que ficou muito claro que a defesa do Flamengo ainda é muito frágil nos 2 últimos jogos. E é uma preocupação do Tite, foi uma das conversas que ele teve no vestiário depois do jogo. Por quê? Contra o Grêmio, foram 3 gols de pelada. Foram 3 gols de pelada contra o Grêmio. O gol sai de um jogador que estava no meio de 6 marcadores do Flamengo. No outro, um gol de lateral. E no outro, um gol que o Fabrício Bruno poderia ter chutado pra frente, o Gerson poderia ter chutado pra frente e ninguém chutou. E ontem, o primeiro gol do Santos é ridículo. Tem o erro do Thiago Maia de passe, que gera o contra-ataque. Tem a falta do Wesley, que é bizarra. São 3 jogadores marcando e ele faz a falta no Soteldo. E sai o gol também de uma forma boba, bate e rebate depois da falta. O Gerson não tira e sai o gol. Então, a parte defensiva é a maior preocupação do Tite, junto com o mental. O bravo Juan Pablo, essa porra chama-se Marcos Braz, Landim, Bruno Spindel, Juan. Pessoal, Fabinho, já se inscreva aí no canal, deixe o seu like, esse ative o bando sininho de de notificações, que é bunda muito mole, importante, beleza? que simplesmente se rendeu por completo ao elenco depois de ganhar o Tri da Libertadores. Essa é a verdade, gente. Essa é a verdade pura, nua e crua. A diretoria de futebol do Flamengo se rendeu ao elenco, extasiada pelo Tri da Libertadores, no mesmo ano de uma conquista da Copa do Brasil, tetra da Copa do Brasil. A partir dali, os caras passaram a fazer tudo o que queriam. E os dirigentes, por sua vez, contribuíram com aquela ridícula, absurda, sem o menor sentido, troca do Dorival pelo Vitor Pereira. A partir daí, meu amigo, foi tudo ladeira abaixo. Wesley não dá, diz aqui o Matheus Reis. Eu também concordo. Passou da hora já. Passou da hora. O Carrilhão está até aqui tocando algum quarto. Passou da hora de Wesley, cara. Mas não dá, esquece. É um jogadorzinho, não vai a lugar nenhum. Agora, o Flamengo não contrata lateral direito, né? É impressionante. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Para esse Wesley que está jogando, eu prefiro jogar com Varela. Ou até com o Mateuzinho, que também é outro que não vai a lugar nenhum. Jogadorzinho mediano. Mas o Wesley não é possível, cara. Ele não dá sequência a uma jogada. Ele erra passe de 3 metros. Ele faz falta quando não precisa. O gol do Santos nasceu de uma falta boba que ele fez em cima do Soteldo. Enfim. Mas tem muita gente, cara, muita gente que não está dando mais. Muita gente. Procura-se zagueiros
entregar currículos no Ninho do Urubu, diz o Luiz Conde. Tá isso aí. O Dudu Campos, Rick, o Ilan está aqui. É claro, né? Olha aqui. Chama o Valdemar. PH cavou expulsão para não ir a Fortaleza. Renovou o contrato e aposentou o futebol. Não acho que ele tenha chegado a esse ponto de cavar a expulsão para não ir a Fortaleza, não. Sinceramente, não acredito. Mas é impressionante como depois do acerto, ou pelo menos ainda não assinou, mas concordarem em renovar da maneira que ele queria, o futebol dele desapareceu. Lá renovando com Gabigol e BH, inclusive com super aumentos. Que beleza. Isso aí, Osite. Ainda não está assinado nada, né? Inclusive o Flamengo, segundo notícias que vêm lá na Gávea, o Flamengo teria dado uma meia trava no contrato do Gabigol. Porque realmente você renovar por 5 anos com o Gabigol e ainda dar a ele 20% de aumento, numa temporada que foi disparada a pior temporada dele no Flamengo, e sendo o Gabriel o maior exemplo dessa coisa de antiprofissionalismo que eu falo. O Gabriel não esconde de ninguém. O Gabriel é feito o Neymar. Ele não está nem aí, ele vai para a noite. Se você vai para a noite, amigo, você tem que se garantir muito dentro de campo. E cada vez mais, o atleta que vai para a noite, o atleta que não cuida do seu corpo, neste futebol de hoje, não consegue se garantir mais. Não consegue. O Romário era assim, o Renato Gaúcho era assim. Teve vários exemplos assim, mas era um outro futebol. Era anos 80, anos 90, em que se corria muito menos em campo, em que as exigências físicas eram muito menores. Então, não existe mais essa história do jogador que chegava lá com um bafo de cana, deitava no saco de bolas, dormia no sábado e no domingo arrebentava. Não faz mais isso. Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. E pessoal, isso aí, né, no vídeo o Pilhado trouxe as informações aí dos bastidores do Flamengo, o que o Tite tem que fazer, né, para poder o Flamengo dar aí, né, voltar aos caminhos das vitórias. Também a gente viu o Ilan aí, né, da IRMP, né, ele dando a opinião dele, o Ilan aí, sobre Gabigol aí, né, suas noitadas. E falou muito mais, né? Também falou sobre a queda do Bruno Henrique. Será que o Bruno Henrique vai manter agora um patamar abaixo, né? Era o jogador que estava mais acima aí no Flamengo, mas infelizmente aí depois que conseguiu fazer a sua renovação de contrato, ele não está jogando mais futebol na equipe do Flamengo, né? Então, comente aí, pessoal, o que você está achando dessa atuação aí, né? Aonde o Flamengo aí vem tentando, né, evoluir, mas não consegue, trouxe treinador e não consegue mostrar um bom futebol, né? Então, o Flamengo também tem aí a possibilidade de estar renovando aí já com o Gabigol. Bruno Henrique já está quase tudo certo e é uma situação aonde não favorece nada a equipe do Flamengo. A notícia também, pessoal, que trouxe aqui para nós, em contato constante por Dela Cruz, o Flamengo mira outras 3 posições para 2024. É isso mesmo. Vamos ver aqui a notícia. O comando do futebol deseja um lateral esquerdo em condições de brigar por posições com Ayrton Lucas, né? Já que o Felipe Luiz está prestes a se aposentar aí na equipe do Flamengo. A derrota do Flamengo por 2-1 para o Santos de virada expôs velhas carências no rubro-negro. O sonhado substituto de Arrascaeta em mau momento não estava no banco. Um nome para suprir essa lacuna segue como favorito desde a última janela de transferência do uruguaio Nicolás Dela Cruz, jogador que pertence à equipe do River Plate, né? Então, Dela Cruz aí pode chegar na equipe do Flamengo. O Flamengo mantém aí conversas constantes com o staff, com patriota de Arrascaeta, para tê-lo já no início de 2024. Nas últimas semanas houve reuniões entre as partes e o desejo pela transferência é mútuo, né? Então, o jogador Dela Cruz aí já havia manifestado a vontade de defender a equipe do Flamengo nas últimas investidas. O problema era ainda o River Plate, né? Então, como agora ele não tem mais esse problema e não tem esse empecilho, né? Dela Cruz pode estar chegando sim na equipe do Flamengo. Lembrando que ele é um jogador, um meio-campista de 26 anos e é um dos grandes símbolos do atual elenco do River, embora dividam igualmente os direitos econômicos do atleta com o Liverpool do Uruguai. O argentino
é quem manda na operação, né? Durante a última janela, segundo afirmou Marco Braz em entrevista coletiva, o River Plate mostrou-se irredutível e sentou em cima da multa de 16 milhões de reais, cerca de 80 milhões de reais, né? Apesar do duro, o Flamengo continuará com a paciência sua luta para contratar De La Cruz, né? Então, o Flamengo aí segue paciente e vai tentar contratar De La Cruz, né? Também outras posições prioritárias são laterais esquerdo e zaga. O Flamengo já decidiu que não renovará o contrato do Felipe Luiz e por isso vai buscar um lateral esquerdo para disputar com Ayrton Lucas. Já na zaga, Rodrigo Caio também não terá o seu contrato renovado, enquanto Fabrício Bruno, valorizado, deseja deixar o clube na próxima janela de transferência. Léo Pereira é outro que recebe propostas e sondagem frequentemente. Além disso, também, né, o Flamengo aí vem convivendo com lesões aí do Davi Luiz, né? Então, o Flamengo segue aí em busca de zagueiro, laterais esquerdo, né? E já comente aqui, torcedores, quem seria um lateral esquerdo ideal para a equipe do Flamengo e qual zagueiro cairia bem no Flamengo? Comente aqui, deixa a sua opinião, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Se você não é inscrito aqui no nosso canal Mengão News Oficial, já se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, porque só aqui no canal Mengão News Oficial é que você recebe notícias diariamente do Flamengo, beleza? Então já deixa o like, já se inscreva, ativa o sininho de notificações e até os próximos vídeos.